dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso público presente, uma segunda-feira, né? Também desculpar pelo atraso, mas nós estamos aqui para mais uma vez e sempre estaremos discutindo, buscando ferramentas, buscando tudo que é possível nesse combate à violência doméstica. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil não pode ficar de fora dessa luta e não tem ficado. E faremos o que for necessário para poder buscar ainda mais proteção, rede de apoio às nossas mulheres, que é uma mazela que, infelizmente, assola esse país. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, ao nosso público que está nos aguardando no nosso canal do YouTube, agradecer a todos vocês, integrante da nossa diretoria, a doutora Priscila, a doutora Denise, o nosso procurador-geral, doutor Leonardo Milagres, nosso presidente da Comissão de Ética, doutor Carlos Rodrigues, presidente da Ordem da Mulher, doutora Larissa, enfim, a todos os presentes aqui, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. E também agradecer, evidentemente, a nossa mesa, né, formada aqui por grandes mulheres, mulheres de luta, né, mulheres que arregaçam a manga para que realmente a gente consiga minimizar a mazela que é a violência doméstica. Agradecer a doutora Bruna Nagá, nossa juíza do Juizado de Violência Doméstica, hoje do 6º para o 8º Juizado de Violência Doméstica no Escola Regional da Leopoldina, a doutora Fernanda Fernandes, delegada da Fernanda de Caxias, é uma parceira de sempre nossa, a doutora Jeane, presidente da Comissão Especial de Violência Doméstica, especial não tem nada, deveria ser uma mulher, mas enfim, violência doméstica da nossa Leopoldina, a Tenente Eduarda, também uma parceira nossa, nos projetos da Sala de Lajes, em parceria com o 16º Batalhão, mande um abraço para o Michel, a Major Bianca, não sei se todos têm conhecimento, mas recentemente nós inauguramos essa parceria com o 16º Batalhão da nossa Sala de Lajes, aqui na nossa sede, onde no momento em que é deferida a medida protetiva, automaticamente a Tenente Eduardo tem esse conhecimento, faz um contato com a mulher vítima e agenda uma reunião com essa mulher para explicar efetivamente, né, de forma acolhedora, a medida protetiva, a orientação que essa mulher precisa ter para poder seguir esse caminho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que podem contar com a ordem que for necessário para poder a gente estar junto nessa luta contra a violência doméstica. Então, eu vou passar aqui, sem mais delongas, passar aqui a palavra à doutora Jeane, para que possa, de fato, apresentar as nossas convidadas e começar nosso bate-papo. Eu não gosto de falar palestra, acho que é bate-papo, né? Esse bate-papo que a gente inicia tão logo esse nosso evento. Muito obrigado a todos mais uma vez. Bom dia, agradeço a todos, principalmente nessa mesa. Agradecer novamente a Juíza Bruna Nagá, aqui do 7º e 8º Juizado, 6º e 8º Juizado de Violência Doméstica do Fórum Regional da Leopoldina. Agradecer por estar sempre atuando também em prol da mulher, principalmente também a Tenente Eduarda, que nós estamos conversando, e tem exercido um trabalho excelente com o batalhão. E também a delegada Fernanda Fernandes, da Delegacia de Culpada de Caxias. Eu acredito que o trabalho que tem sido efetuado em Caxias também pode ser repetido aqui na cidade do Rio de Janeiro, em parceria, que possamos conseguir aí, grandes feitos, né, nesse combate à violência doméstica que tem sido um mal dessa sociedade brasileira. Eu vou pedir para
Está pronta? Iniciar sua fala, tá bom? Nós vamos começar aqui esse debate, que vai ser mais uma roda de conversa, acredito eu. Eu estou com esse, eu acho que mas você pode acho melhor. Não sei. Tá bom. Tá bom, agora sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, porque eu tenho profundo respeito, sendo fui advogada há 12 anos, então, assim, eu sei a importância da Ordem dos Advogados e a importância da advocacia como última trincheira da defesa dos direitos humanos. Porque agora, desse outro lado, eu vejo ainda com mais bons olhos a importância dos advogados na defesa dos direitos de todas as pessoas e principalmente das mulheres. Né? A falta de conhecimento dos nossos direitos, de todos os direitos, né? Faz com que a gente não consiga usufruir deles de maneira efetiva. Então, o direito existe, o direito está posto, mas a gente não conhece. E quando a gente não conhece, a gente não pode fazer valer esses direitos. E aí eu vejo muito o papel do advogado, né? O papel de instruir, o papel de aconselhar, o papel de ensinar, muitas vezes o papel de psicólogo também, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com as senhoras e com os senhores. Agradeço ao presidente Alexandre por ter me convidado, por ter me recebido tão bem desde o início. Eu estou aqui na Leopoldina desde de janeiro, né? E tem sido uma experiência incrível poder conhecer mais dessa parte do Rio de Janeiro, poder tentar ajudar dentro das nossas pequenas limitações sempre, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com os senhores. Essa é uma semana muito importante para o Judiciário, pois é a semana que a gente chama de Semana da Paz em Casa, né? Uma das 4 semanas propostas pelo CNJ, da gente poder fazer valer ainda mais o direito das mulheres. Vamos fazer inúmeras audiências em todo o estado do Rio de Janeiro, inúmeros júris de feminicídio, vão ser mais de 2.000 audiências em todo o estado, mais de muitos júris também. Então, assim, a gente tem uma preocupação especial nessa semana. E para mim é muito caro iniciar essa semana aqui com os senhores, né? Onde eu tive a oportunidade efetivamente de ser uma juíza de violência doméstica. Agradecer também as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, tanto a equipe do cartório, quanto a equipe do gabinete, que está aqui hoje comigo, que são mulheres maravilhosas, mulheres que entendem a importância do nosso trabalho, a importância de cada medida deferida, né? Às vezes a gente olha as coisas e vê as coisas como grandes números. Entraram muitos processos, a nossa caixa está cheia, mas cada processo daquele é a vida de uma mulher, né? Cada numerinho daquele é a vida de uma mulher que precisa de uma medida protetiva, é uma mulher que está em situação de risco, é uma mulher que está amedrontada, é uma mulher que está refém na sua própria casa. E a gente poder, dentro das nossas limitações, fazer uma diferença é muito importante. A desembargadora Adriana Mello, que é a presidente da COEM, ela sempre fala que o trabalho da violência doméstica é feito em rede. Não existe protagonismo. Não existe protagonismo do judiciário, não existe protagonismo da polícia, não existe protagonismo da OAB, da Defensoria, do Ministério Público, porque se o sistema não funciona em rede, não há proteção dos direitos humanos, não há proteção dos direitos das mulheres. Do que adianta eu dar uma medida e o meu cartório não fazer o mandado? Não existe medida. O cartório fez o mandado, manda para a patrulha. Quem vai fazer esse atendimento da mulher é a patrulha. Ela que vai chegar para a mulher, contar para a mulher, explicar para a mulher. E hoje e ainda há pouco tempo foi instaurada uma sala lilás aqui na OAB, que é onde essa mulher é acolhida, mais uma integração dessa rede. A própria polícia, a delegada que recebe diariamente inúmeras questões. Então, assim, é todo um sistema que ele é interligado e cada um precisa fazer a sua parte. É muito difícil, assim, a gente vê, a gente até antes de começar, a gente estava conversando de como é difícil a mulher que faz a denúncia e depois não quer mais a medida protetiva, tem medo. E isso acontece porque o ciclo da violência ele é muito perverso. Ele não começa ao dia que a mulher toma um soco na cara. Ele começa com pequenas violências no dia a dia. Pequenas violências que começam antes mesmo daquele relacionamento. Ela foi ensinada a ser diminuída. A mulher foi ensinada que o papel dela é menor do que o homem. Então, quando ela começa a ser controlada e finalmente chega às violências de fato, as violências não só psicológicas, mas físicas, aquilo tudo parece muito natural.
É muito difícil sair daquele ciclo da violência. E é por isso que a nossa rede precisa ser tão forte, porque é uma luta contra uma estrutura generalizada de violência. Então, assim, todos precisamos ser atuantes nisso. Mulheres e homens também. Porque nós somos 50% e 50% da população. O que adianta só as mulheres fazerem, sendo que os homens não irão fazer? Ou só os homens fazerem e as mulheres não fazerem também? Então, eu vejo muito como um sistema integrado, tanto de ensinamentos, tanto como sociedade, e também do papel de cada um nessa rede de proteção. E eu sou profundamente grata por poder fazer parte dessa rede, por poder ajudar algumas pessoas. A gente não pode ajudar todo mundo, a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, mas cada pessoa é um mundo. Cada mulher que você tira da situação de violência, que você ajuda com que ela saia, porque a gente não tira ninguém do ciclo da violência. As pessoas saem do ciclo da violência com a nossa ajuda. Cada mulher que decide sair, cada mulher que consegue sair, é um mundo que mudou. É a filha dela que não vai sofrer violência. É aquela violência geracional que não vai ser perpetuada. Todo mundo é alterado. Então, a gente não altera o mundo todo, mas altera muitos mundos. Então, assim, eu sou profundamente grata, gostaria de ouvir também todas as integrantes dessa mesa, porque a gente sempre aprende visões de que a gente não tem. A gente é muito, não sei se vocês também têm essa sensação, mas que a gente é muito viciado no nosso mundo, no nosso meio de ver. Então, assim, a gente lida sempre com as mesmas coisas, a gente tem as mesmas ideias, e quando a gente ouve perspectivas de pessoas que têm outras visões, que estão de outros lados, a gente pode aprender muito e aplicar também no nosso mundo. Então, eu gostaria de agradecer, não vou me delongar, porque eu sei que todo mundo tem muito trabalho, né? Muitos prazos para cumprir, então eu gostaria de agradecer a todos. Bom, nós aqui agradecemos, doutora Bruna, e mais uma vez estou experienciando na OAB, nossa sucessão de autoria não foi necessário ao sexto resultado utilizado pela violência doméstica. Eu só para poder avisar a todos, recebi a informação que, infelizmente, o programa da Tereza aconteceu um imprevisto, um evento que ela precisa comparecer e acabou não conseguindo vir recebendo. Eu dou um abraço a todos. Dizendo que a próxima, com certeza, ela estará presente. Bom, então eu vou passar aqui a palavra à nossa querida delegada, a doutora Fernanda Fernandes, para poder passar a sua experiência, né? Sua experiência e seu carinho de sempre para com a nossa subseção e também as mulheres da nossa sociedade. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer o convite ao doutor Alexandre. Não é a primeira vez que eu estou aqui, já estive aqui em outras ocasiões. Conheci aqui a inauguração da Sala de Laje, fiquei muito feliz, porque é uma sala que representa um avanço no enfrentamento da violência contra a mulher, porque atende vítimas que não se sentem à vontade de ir nem na delegacia e nem no batalhão, né? Então, um lugar neutro que pode ali possibilitar um atendimento mais humanizado, com o corpo dessa mulher que muitas das vezes desiste, né, por conta desse constrangimento de comparecimento à delegacia. Então, eu achei muito interessante, né? Dei até a ideia lá para o OAB, lá de Caxias, para realmente implementar. Né? Em Caxias a gente não tem, a gente não tem sala de live em Caxias de ML, né? A gente também está pleiteando isso lá. Então, assim, a sala de live eu acho que é um local que representa, assim, na verdade, muda a perspectiva aí daquela mulher, né? Muitas vezes a mulher chega num lugar, ela não se sente acolhida, por exemplo, você vai no ML, né, num lugar que tem muita gente, né, um lugar que não é acolhedor, ela está com o filho, não tem uma brinquedoteca para a criança ficar enquanto ela está sendo atendida, ou, né, quando a criança precisa ser atendida, mas ela não entra ali, né, num lugar mais acolhedor. Então, isso representa, sim, um obstáculo, muitas das vezes, para essa mulher. Então, a sala Milai sempre, né, é muito bem-vinda. Queria cumprimentar toda a mesa, né, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com todas vocês, né, e com o doutor Alexandre também, que é o único homem da mesa, né.
Mas dizer que concordo com tudo que a doutora Bruna falou, né? A rede, ela precisa funcionar, né? Funcionar bem, porque quando uma rede falha, né? Na verdade, o Estado falhou, o sistema falhou, e essa vítima pode, inclusive, desistir, né? E, enfim, não registrar outras ocorrências, porque a gente sabe que a vítima que está no ciclo de violência, muitas vezes, ela sofre reiteradas violências. Muitas das vezes ela está ali no primeiro registro, daqui a pouco está no segundo, terceiro, quarto, né? Ou às vezes não está no primeiro registro com aquele agressor, consegue sair do ciclo, né? Depois entra num novo relacionamento abusivo. Isso é muito comum também na dela ocorrer, né? Não só com o homem, né? Como com a mulher, né? O agressor fazer inúmeras vítimas, mas também a vítima acabar entrando num novo relacionamento abusivo, né? E aí, assim, eu fico pensando, porque nós temos 19 anos na Lei Maria da Penha, né? 19 anos. Né? A gente já avançou muito, mas nós ainda somos um país onde mais se mata mulher. Né? E isso a gente não conseguiu modificar. Né? Esse dado ainda é um dado assustador. Né? O último anuário agora de segurança pública mostrou que a gente teve um aumento de feminicídio, um aumento de feminicídio tentado e consumado. Né? E o feminicídio é o topo do iceberg. Né? Eu falo sempre, quando eu tenho palestra, não tem problema com o aumento do índice, por exemplo, de violência psicológica. Porque está no início do ciclo da violência, a gente percebe que quando a vítima vai à delegacia e registra, né, uma violência psicológica, isso para a gente é muito bom, porque é o início do ciclo da violência. Né? Então, talvez você consiga impedir ali o feminicídio. E os dados mostram isso, gente. Né? Os dados estatísticos mostram que a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio morreram sem registrar a ocorrência e sem ter medida protetiva de urgência, sem ter um amparo da medida protetiva de urgência. Né? Isso mostra ainda que registrar, denunciar, salva a vida. Né? Agora, o que impede a vítima de denunciar? Né? Isso aí a gente precisa entender, né? Porque se a gente tem dados, né, que mostram que a maior parte das mulheres que registram, né? E aí também isso é importante, esse dado, por quê? Porque a gente, no imaginário popular, quando você começa a perguntar para as pessoas, o que você acha? Por que você acha que o feminicídio aumentou? A impunidade. Impunidade, muita impunidade. A Lei Maria da Penha não funciona. Né? A gente ouve muito isso, né? A lei é horrível, a lei não funciona, não serve. Né? Precisa criar mais crimes, precisa aumentar as penas. Aí a gente teve um aumento do feminicídio, né? Da pena do feminicídio. Resolveu? Aí a gente tem dados que mostram, né? E aí o ISP mostra isso, no último dossiê mulher, e isso vai se reproduzir no próximo também, que a grande, esmagadora maioria dos feminicidas são presos. E aí, como é que a gente vai falar que o que não funciona é a impunidade, falta crime, tem que aumentar a pena? Né? A gente vê que não é por aí, né? Está faltando o quê? Né? Eu acho que faltam, ao meu sentido, políticas públicas preventivas educacionais. Né? A gente começar com a desconstrução dessa cultura na escola, em casa, na criação dos filhos. Né? Eu vejo isso muito nas leões. Né? A própria vítima, às vezes, eu tenho um caso, que para mim foi um caso marcante, uma vítima de tortura. Né? Ela chamou na DEAN, ela registrou, solicitou medidas protetivas, e a gente finalizou rápido a investigação, quando é caso assim, mais grave. Eu falo que a gente aceita o alerta vermelho do feminicídio, descumprimento de medida protetiva, crime de perseguição. Tem pesquisa que mostra que as vítimas de feminicídio sofreram perseguições, né, meses antes do feminicídio. Então, o crime de perseguição é um alerta vermelho do feminicídio. Tortura, obviamente, feminicídio tentado, né, porque quem tentou, né, porque na verdade quem tentou queria matar. Né, não matou por circunstância da vontade dele, então ele pode voltar e matar. Né? Então são crimes que a gente... suicídio. Exatamente. Não, quando o homem fala que vai se suicidar, se ele não tem amor na vida dele, imagina a vítima, né? Então, assim, a gente acende aquele alerta vermelho. Você fala, meu Deus, esse caso é grave. Né? Então, essa tortura a gente finalizou rápido. Eis a minha surpresa quando a vítima retorna à delegacia e fala, doutora, eu não quero mais prosseguir. Eu falei, não tem como, a gente agora finalizou a investigação, né, pedir a preventiva do autor. Eu falei para ela, não tem como, né, é um crime de ação penal que não tem condicionada, é um crime hediondo, né. Aí ela falou assim para mim, não, doutora, eu já até voltei para ele, porque a gente conversou e eu entendi. Ele falou que só me torturou porque eu traí.
E como eu não vou mais trair, ele não vai mais me torturar. Né? Então, quando a gente percebe que a vítima se culpabiliza pela violência praticada, na cabeça dela, o agressor conseguiu convencê-la de que ela era culpada por aquele crime. Né? E isso não é incomum acontecer, tá, gente? O agressor entender que o discurso dele é sempre que ele não praticou a violência, ou que ele praticou a violência em razão do comportamento da vítima. E por isso é interessante os grupos reflexivos, por exemplo. Né? Eu estive com o coordenador agora numa palestra semana passada no grupo reflexivo, e ele falou sobre isso comigo, né? Ele falou, olha, sempre os agressores eles entram no grupo se sentindo vítimas, né? Injustiçados. Então eles entram lá muito revoltados, se sentindo vítimas, olha, eu não tive voz, a Lei Maria da Penha sou minha mulher e tal, eu não pratiquei nenhuma violência, não foi assim, tal, tal, tal. E no final do grupo, né, quando terminam lá os 6 meses de sessões, né, eles acabam entendendo, né, que realmente a conduta deles foi uma conduta criminosa, que eles precisam ser responsabilizados e se eles reiterarem, eles serão presos. Né? Então, o grupo reflexivo, que realiza, né, uma desconstrução dessa cultura, né, funciona. Só que, assim, a gente precisa do grupo reflexivo depois do fato. Por que a gente não desconstrói essa cultura antes da prática? Quantos feminicídios serão necessários para a gente comece a desconstruir essa cultura? Né? Porque eu vejo na DEAN que a gente acaba muitas vezes estudando gelo, né? Porque se não tiver essa política pública preventiva, eu vou estar ali com o fato já consumado. Né? E, infelizmente, quando a gente pega casos mais graves, a gente pensa, nossa, esse caso seria, né, evitável se a gente tivesse tido ali uma desconstrução. Né? A gente tem também uma pesquisa que mostrou que apenas 16% da população conhece a Lei Maria da Penha no Brasil. Né? É muito pouco. Né? E aí a gente começa a repensar isso. Porque, olha só, se você não conhece a lei, se você não conhece os 5 tipos de violência, e é muito comum isso, né? Chega a Lei Maria da Penha é superfície. Né? Esses 16% que não conhecem, que apenas que conhecem todos, né? Na verdade, uns 84% disso, 84% que conhece, que não conhece, obviamente ouviram falar na lei, né? Mas não conhecem profundamente a lei. Né? Estava lá nos dados lá que foram divulgados. E aí, por que não conhece? Porque quando você chega no lugar e fala assim, você conhece, vai nas escolas, você conhece a Lei Maria da Penha? Ah, conhece aquela lei que proíbe de bater na mulher, né? Então, a lei é reduzida à violência física ainda, né? Então, as pessoas não conhecem esse tipo de violência, não sabem mais protetivos, por exemplo. Eu ouço muita coisa assim, quando eu vou em palestra, mas a protetiva não funciona. Se o autor quiser matar a vítima, ele mata. Né? E as pessoas não sabem nem o que são os protetivos. Por exemplo, hoje, né, a vítima pode solicitar o encaminhamento do agressor para o reflexivo, né, para atendimento. Então, assim, isso é uma protetiva que é de fundamental importância, como estava falando aqui do grupo reflexivo. Né? Na verdade, se você com o grupo reflexivo evita a reiteração criminosa, você evita feminicídio. Né? Então, esse grupo é importante, né, para o enfrentamento da violência contra a mulher. Mas se você não sabe, por exemplo, que você pode solicitar essa protetiva, você vai achar, de repente, que não vale a pena você lá, né, denunciar. Muitas mulheres não sabem que você não precisa de um crime, né, para você solicitar uma medida protetiva de urgência. Basta que esteja ali um 5 tipos de violência. Então, assim, o conhecimento é uma arma fundamental para o enfrentamento da violência contra a mulher. Porque se você conhece os direitos, se você conhece esse tipo de violência, você vai conseguir se identificar como vítima. Né? A gente tem inúmeros casos na DEAN que a gente atende que a mulher estava sofrendo violência há 30 anos. Aí, quando tem a violência física, ela vem registrar. E eu falo, mas a senhora, que há 30 anos, a senhora nunca sofreu uma violência, a senhora nunca foi xingada, ameaçada. Minha filha, essa vida toda, mas eu achei que se fizesse parte do casamento. Que todo casamento fosse assim. Então, a gente consegue perceber que a sociedade ainda desconhece a lei. A gente precisa de campanhas, a gente precisa de conscientização, a gente precisa que esse tema seja levado nas escolas. Há na lei de diretrizes básicas, mas as escolas falam sobre esse tema, está lá em todos os níveis escolares, né? E diz até para que isso seja feito, por exemplo, em uma semana, lá em março, mas isso não é feito. Por exemplo, minha filha está na escola, minha filha não tem essa temática na escola dela. Ela conhece porque eu falo em casa. Né? Então, ela conhece a Lei Maria da Penha, conhece, né, os 5 tipos de violência, porque ela tem 10 anos. Né? Então, assim, a gente precisa falar, a gente tem, gente, aí
né, cursos, né, jurídicos, que a pessoa sai sem saber nada sobre a língua também. Né, eu já tive algumas universidades lá em Caxias, conversando, não tem sequer como matéria letiva. Né? Isso é muito grave, gente. Porque os advogados vão ser formados, não vão conhecer a lei. Porque, olha só, uma grande falha. Quando eu chego na delegacia e recebo uma petição do advogado pedindo registro, eu falo, não conhece a lei. Porque o que é importante? Solicitar protetivo. Quem vai escolher a protetiva? A vítima. Como que eu vou registrar com uma petição? E as perguntas que eu faço para a vítima? Ele tem arma de fogo? A senhora já sofreu violências anteriores? Ah, mas você não consegue constar? Não, porque a maior parte das vítimas não registra essas violências anteriores. Então, não está lá na minha consulta. Vai estar só se ela tiver algum registro, mas se ela não tiver algum registro anterior, não vai estar. E ela pode estar sofrendo inúmeras violências. Para a gente perceber qual o escalado da violência que essa mulher está. Ela está próxima ao feminicídio? Né? Ela pode estar próxima ao feminicídio. Então, assim, é importante que o advogado leve a vítima à delegacia, né, para fazer o registro solicitar protetivo. Então, quando eu vejo a petição, eu falo, doutor, olha só, é melhor o senhor trazer, né, porque senão, quem sofre violência tem pressa, né, de hoje para amanhã pode acontecer um feminicídio. A gente não pode esperar, né, eu vou registrar, aí vou chamar a vítima, aí ela vai falar, não, doutora, não foi isso assim, foi... Porque assim, a gente narra tudo. Né? O registro de ocorrência, eu falo que sempre a violência contra a mulher é um tema muito específico. Por quê? Porque um registro de ocorrência curto vai levar 5 minutos. Um registro de violência doméstica não, gente. Eu preciso dar uma escutativa para aquela mulher. Ela precisa falar, às vezes ela vai falar 30 anos de relacionamento ali. Né? E são muitas violências. E com base na narrativa dessa mulher, eu vou capturar. E aí, a gente vai olhar ali, porque olha só, se você captura uma ameaça e é uma perseguição, né? E aí, assim, a perseguição precisa relatar quais dias, quais horários, quando foi, a reiteração, né? Então, assim, essa mulher precisa, né, descer. Então, é que o depoimento de uma vítima de violência doméstica não é um depoimento de meia página, de 3 linhas. Às vezes são 2, 3 páginas, né, de depoimento. E aí, assim, é um depoimento completo, um depoimento que você vai conseguir verificar qual a gravidade da violência que aquela mulher está sofrendo. E solicitar as protetivas e embasar, inclusive, o deferimento das protetivas. Porque se é um registro com 3 linhas, como é que você vai analisar uma protetiva com 3 linhas? Como é que fundamenta? O próprio formulário de risco. Exatamente, para a gente é formulário de risco. Né? Então, e eu sempre digo que o formulário de risco, ele existe hoje. Por quê? Porque muitas das vezes o depoimento não foi bem colhido. Né? Porque se o depoimento não é bem colhido, você não sabe se o autor tem arma de fogo. Muitas sabem se a vítima sofreu violência, porque tudo que está no formulário de risco eu já pergunto. Então, quando está no depoimento da mulher, quando você vê o depoimento da mulher, está no formulário de risco todinho. Faz total diferença se vai deferir a protetiva ou não. Exatamente, exatamente. Então, a importância que tem a mulher conhecer seus direitos, né, para registrar, para sair do ciclo da violência e toda a rede funcionar. Né? A rede precisa estar em parceria. Eu falo que rede que manda ofício já era. Lá é telefone. Ó, estou encaminhando, ó, é urgente. Sem burocracia. É sem burocracia. A vítima precisa de abrigamento, é para ontem. Então, tudo é para ontem. Porque violência, quem fala violência não interessa. Eu falo que a violência doméstica é uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. Né? Então, precisa ter pressa. Então, esse negócio de petição para registrar não dá. Né? A vítima tem que estar lá. Eu quero fazer inúmeras perguntas para essa mulher. Né, para inclusive passar até o pedido de prisão, gente. Né, porque a gente sabe que as penas são baixas, né, na grande maioria. Né. Hoje a gente tem um aumento aí do crime de lesão corporal, do crime de descumprimento, que tinha uma pena super baixa, né, agora já está um pouco melhor. Mas, né, por exemplo, uma ameaça, a pena ainda é baixa. Né, apesar de que o aumento ainda é baixo. Então a gente precisa ali, né, realmente mostrar que aquela mulher está numa situação realmente de morte. Né, ela vai morrer. Né? Se essa prisão, se essa protetiva não sair, se for deferida, se essa prisão também não for deferida, ela pode ter risco real de morte. Né? Então, falar para vocês da importância, né, dessa desconstrução, da importância de toda a sociedade estar envolvida, seja a instituição pública ou privada. Né? Por exemplo, o grupo de feminicídio não podia ter em toda a instituição, antes do fato criminoso, porque com certeza em toda a instituição você tem agressor. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Tem dúvida. Então, assim, mostrar a importância da gente debater,
de conscientizar, né, e de trazer esses questionamentos, tá? Eu vou abrir aqui, porque se deixar que eu falo é ainda, tá, gente? Bom, é sempre importante a gente observar, escutar as experiências, né? Acho que essa informação que a senhora passou com relação à certa burocracia do advogado peticionar, isso é importante a gente conversar sobre isso, aqui dentro de casa mesmo, para que a gente possa, não perca tempo, né? Leve a vítima até a delegacia, e lá vai começar o seu trabalho também. Né? Então, assim, foi muito importante essa informação, né? Para a gente tentar desburocratizar, né, essa questão, porque a mulher que sofre violência não tem pressa. Né? Então, você vai peticionar, você vai guardar o peticionamento do delegado, despachar. Então, é um pouco complicado isso. Então, recebe a vítima, coloca no seu carro, leva, e ali registra a medida protetiva. Então, é importante isso. Luciano, você que é um grande advogado criminalista da nossa região, é importante a gente conversar sobre isso, e a gente começar a conversar com os colegas, principalmente que trabalham nessa área específica, para que a gente possa ajudar, né, informar, dar agilidade a essas questões, para que a gente possa continuar essa luta, entende? Então, assim, eu vou passar agora a palavra para a nossa figura tenente Eduardo, né, por aqui a gente continua essa nossa brilhante evento. Assim, eu fico extasiado quando eu participo desses eventos, produzo esses eventos, trazendo pessoas dessa magnitude, para que a gente possa passar essas informações e ter esse acolhimento, essa rede de proteção, né? A rede de proteção é muito importante. Então, vou passar isso para a nossa querida Tenente Eduardo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Alexandre pelo convite, não só pelo convite, mas pela parceria que ele vem demonstrando com a gente aí ao longo desses meses. A inauguração da sala foi muito importante para a nossa atuação. A gente tinha uma grande dificuldade com algumas mulheres, principalmente aquelas assistidas que moram em área de comunidade, que têm receio de ir até o batalhão. Até algumas mulheres se sentem constrangidas mesmo, o batalhão ainda é um ambiente bem masculino, então a mulher às vezes fica constrangida, e algumas também têm vergonha de receber, ficar com a viatura da Maria da Penha na porta de casa, enfim. Então, trouxe uma expansão do atendimento, de certa forma, e foi sempre muito acolhedor, o pessoal que sempre recebeu a gente super bem. Querendo ou não, é um jeito da gente trazer as assistidas para cá, para conhecerem o ambiente dos advogados. Muitas não têm acesso à informação, então, querendo ou não, muitos advogados aqui em alguns momentos já conversaram comigo, ofereceram ajuda, caso alguma assistida precisasse, e assim, eu fico muito grata à OAB de um modo geral e a todos os advogados. Eu gostaria de pegar um gancho na fala da doutora Fernanda sobre a conscientização, porque a gente percebe de verdade que muitas mulheres não têm noção da gama de direitos que elas têm, e aí por isso elas acabam se limitando ou tendo medo de denunciar. A gente está no mês de agosto, né, que é o mês da conscientização contra a violência doméstica, e a Polícia Militar está realizando a Operação Chamar, que é uma operação que visa o aumento da fiscalização das medidas protetivas, que é a nossa atividade principal, e também de conscientização. Então, a patrulha trabalha de segunda a sábado. Eu não sei se as pessoas todos conhecem, né, o trabalho da patrulha, mas a gente trabalha de segunda a sábado. Então, todos os sábados foi determinado pela coordenação da patrulha que todas as patrulhas do estado inteiro tenham ações de panfletagem em locais públicos com muitas pessoas. Então, foi desenvolvido um material em que a gente explica quais são os 5 tipos de violência, como funciona o pedido de medida protetiva, qual é a atuação da Polícia Militar, do Judiciário, porque o atendimento da Patrulha Maria da Penha é realmente uma junção de rede mesmo. Foi feito um acordo de cooperação com o TJ, com a Defensoria, com o Ministério Público, tem muita gente envolvida no trabalho da patrulha, não só a Polícia Militar. Então, a gente consegue, através dessas panfletagens, orientar muitas mulheres. Acontece muito
eu mesma duvidei que isso acontecia, mas acontece muito de durante a panfletagem alguma mulher chamar a gente, perguntar, e a gente acabar vendo uma mulher ali vítima de violência doméstica. Outra coisa que a gente faz sempre, mas que em agosto a gente intensifica, é palestra nas escolas. Eu, aqui no 16, eu sou oficial de ligação da Patrulha Maria da Penha, mas eu também sou oficial de ligação da escolar. Então, eu uni as duas coisas e a gente faz muitas palestras nas escolas. E vocês ficariam espantados com a quantidade de criança que chamou a gente no final da palestra para contar que a mãe sofria violência, que a irmã sofria violência, que ela sofria violência. Então, é um jeito da gente trazer essa informação para quem daqui a alguns anos vai ser a nossa sociedade. Então, assim, eu acho importante, a gente estava conversando sobre isso lá dentro, da importância da gente conscientizar as crianças, principalmente os meninos, que daqui a alguns anos serão os homens, né, da nossa sociedade. Eu, como mãe de menino, me sinto muito responsável por educar para que ele não reproduza essas violências. Então, eu acho que essa conversa aqui é sempre válida. Eu sei que a gente não vai resolver isso tão rápido quanto a gente gostaria, mas eu vejo que a gente, enquanto Estado, a gente é muito engajado. Eu acho que, claro que deficiente em muitas coisas, mas eu vejo todo mundo muito imbuído da missão mesmo. Eu vejo que melhorou muito, a gente vê que tem um aumento dos casos, mas eu também acho que tinha muita subnotificação. Então, hoje a gente vê muitas mulheres tendo coragem de denunciar o que a gente não via há pouco tempo. Então, o grande número, o grande aumento também tem a ver com a subnotificação que existia antes. Muitas mulheres se sentiam constrangidas. Eu vou até abrir aqui uma situação da minha família mesmo. A avó do meu marido foi casada a vida inteira. Ela não se separou, ele morreu, ela ficou viúva. Então, ela literalmente viveu a vida dele toda com ele. E hoje, agora com 92 anos, ela descobriu que ela sofreu violência o casamento inteiro. Violência patrimonial, ela não podia trabalhar. Ela sofreu violência psicológica. Ela sofreu vários tipos de violência. Ela só não sofreu a física. Foram 60 e poucos anos de violência. E ela só descobriu isso agora com 92 anos conversando comigo. Então, assim, é muito importante que a gente converse. É muito importante que a gente fale sobre isso. Um evento como esse tem uma magnitude muito grande. A gente precisa fazer isso cada vez mais e exaustivamente. Porque a gente só vai conseguir mudar o quadro quando a gente começar a conscientizar todo mundo. E com relação ao atendimento de rede, eu também gostaria de falar sobre a saúde. Porque às vezes a gente esquece um pouco da saúde, mas aqui na área da Leopoldina, o Getúlio Vargas fez um link com a gente muito legal. Quando chega uma vítima de violência doméstica no Getúlio, eles ligam direto para a patrulha. Então, a gente consegue atender essa mulher no hospital. Antes, que a mulher só chegaria para mim depois que ela fosse para a delegacia, fosse para o judiciário, a medida fosse deferida, só aí ela chegava para mim. E às vezes, quando a gente consegue atender essa mulher no hospital, muitas vezes eu consigo atender ela de forma mais acolhedora, levar ela para a DEAN. Eu estava conversando sobre isso com a doutora. As delegacias têm uma demanda muito grande, elas não atendem só a violência doméstica. Às vezes você chega, a delegacia está cheia, aquele momento ali de ficar esperando é um gatilho para a mulher desistir. Às vezes ela vai ficar constrangida ali no meio daquele monte de gente, então é um jeito da gente, não, eu vou com você, a gente vai, leva de viatura, fica lá com a mulher até o último segundo. Então, assim, esse link com a saúde pra gente aqui foi muito importante. Eu ampliei o atendimento da patrulha daqui, mas a gente conseguiu, assim, salvar muitas vidas nessa situação. A gente pegou vários casos emblemáticos, assim, que talvez não fossem chegar pra gente porque a mulher não iria denunciar. Teve uma, não sei se a Clemente vai lembrar, que ela vivia em carteira privada há anos. Ela tinha 2 filhos deficientes e ela foi andando de Parada de Lucas até o Getúlio, ali na Penha, porque ela dopou o cara, ela conseguiu dopar o cara com o remédio dos filhos. Ela estava, assim, mais de 10 anos, sei lá, em carteira privada. E ela chegou no Getúlio e ela só queria atendimento médico, ela não ia denunciar. Só que as assistentes sociais ligaram pra gente, a gente foi lá, a gente conversou com ela, fez todo aquele trabalho de explicar para ela que não era normal ele não deixar ela sair de casa há mais de 10 anos. Então, assim, parece louco, mas tem gente que está tão presa na violência. Você vê que a mulher, ela realmente está completamente vulnerável, presa naquela situação. Então, assim, se não tiver alguém para trazer aquela mulher para fora daquela bolha da violência, talvez ela nunca vá sair. Então, eu fico feliz de estar aqui, da gente poder falar sobre isso repetidamente,
no que tiver ao meu alcance, eu sempre vou ajudar a conscientizar e podem contar sempre comigo. Bom, a gente estava pensando um pouquinho antes de começar Querendo desligar. o nosso evento, falando justamente sobre a questão da TI. Muito me orgulha de ter saído daqui através de pesquisa que nós fizemos aqui com a Comissão de Violência Doméstica, muitas das informações possíveis foram repassadas pelo sistema juizado de violência doméstica. E a partir dessa pesquisa, trabalhada pela Comissão de Violência Doméstica, nós conseguimos criar um projeto e entregamos isso à deputada Marta Rocha, que foi através de indicação legislativa, foi aprovado por unanimidade a criação de uma DEAN na nossa região, porque, para a minha infelicidade, nessa pesquisa, nós detectamos que a região da Leopoldina é o maior índice de violência doméstica do estado do Rio de Janeiro. Isso me assustou na época. Por isso criamos, a nossa gestão criou a Comissão de Violência Doméstica. Foi quando nós participamos daquele mutirão que houve, eu não sei se a senhora chegou a participar, em 2021, nós participamos de um mutirão dessas audiências, explodiu os casos, nós tínhamos quase 12 mil processos tramitando no sistema juizado, me parece que reduziu alguma coisa, mas está por aí, né? Está mais, olha o absurdo. Então, eu acho que nós estamos agora buscando efetivamente, junto ao governador, para que a gente consiga instalar uma DEAN. A gente sabe dos entraves burocráticos, orçamento, todas essas questões. E a gente não podia ficar, a gente não pode ficar parado aguardando essas questões. Por isso, a gente, em parceria com a 22TP, através do delegado titular, o Leandro Montijo, ele nos cedeu, em parceria, um espaço dentro da delegacia. Eu estou voltando a falar sobre essa questão, acho que as pessoas tomarem conhecimento também. Ele nos cedeu um espaço dentro da 22DP, onde nós vamos se encontrar agora no dia 27 de agosto, todos, essa circunstância, 27 de agosto, um núcleo de atendimento ao violência doméstica, dentro da delegacia. Não é o desejado ter uma delegacia, mas é o que é possível fazer no momento. Então, isso é muito importante, esse engajamento de todos, quando a gente fala de um evento como esse, de palestra, bate-papo, ou seja lá o nome que se dê, mas é importante. São informações que saem daqui, como essa que a senhora passou também, a doutora Bruna passou, a doutora Eduardo, que a gente consegue construir algo, a gente consegue tentar buscar alguma coisa dentro das nossas possibilidades e diminuir esses índices. Isso me assustou agora também, é um trabalho que a senhora está tendo, assim, eu não gostaria de estar no seu lugar. Eu, sinceramente, não gostaria de estar no seu lugar, mas estaremos do seu lado. Estaremos do seu lado, com certeza disso, estaremos do lado da tenente, da delegada, do judiciário, em prol de a gente diminuir e acabar isso de vez, efetivamente buscar o que for necessário para a gente diminuir essa mazela. Diminuir, não acabar, não tem como diminuir, acabar com essa mazela. Então pode se sentir muito à vontade, todos vocês, buscar a sua associação, que for necessário, nós estaremos do lado de vocês, sempre na busca dessa mazela que é a violência doméstica. Então eu vou passar aqui agora a palavra à nossa querida Diane França, que é presidente da Comissão de Violência Doméstica da nossa associação. Bom dia novamente. Tendo essa breve, relativa à organização aqui. A gente está falando, nós conversamos também lá dentro um pouco sobre isso, sobre a importância de incluir a rede social, porque a gente
atendimento primário nessa rede de cuidado, né, de combate à violência doméstica. E eu percebo muito assim, a dificuldade da gente, como eles devem reagir, né, em diversos locais. Então, assim, talvez nós pensarmos à frente ações para que sejam realizadas de forma escura, né, de preparo, para que essas pessoas possam receber bem essas vítimas, né, identificar e também incentivar a denúncia, que é muito importante com relação a isso. Uma outra coisa que também me veio à cabeça, né, sobre a questão da Lei Maria da Penha sendo aplicada em casos de violência doméstica, mas que não necessariamente sendo casais, né, conjugados. Né? Quando a gente pensa também em violência doméstica, a gente tem que pensar no extramuros, né, extra e outra, para casos, por exemplo, de apartamentos, né, ao vizinho que pratica aquele tipo de violência, seja ou é uma violência psicológica, né? Até acontece a física, mas eu acho que acontece muito mais a questão da violência psicológica, a verbal. Então, essa importância de nós combatermos, né, e entendermos como que funciona, nós como advogados também, sermos agentes acolhedores e agentes também praticantes, né, desse combate, receber essa vítima, entender como funciona, tendo dúvidas, né, como a delegada estava falando antes, né, de como que é importante a gente não só peticionar, mas nós levarmos essa vítima. Porque quando a gente fala sobre o combate, a gente pensa só na ação no judiciário, mas existe toda uma rede, exatamente, não só a rede da saúde, né, da polícia, mas como que funciona também esse cuidado, porque a importância de nós sermos também acolhedores para essas vítimas, né? E quando a gente pensa sobre a importância desse combate, principalmente a gente tem que pensar nos pequenos, então, seja na educação. Eu acredito muito que a educação é transformadora, então a gente tem que educar dentro de casa e também na escola. Quando você explica para a criança o que é esse tipo de violência, né? Hoje a gente tem bastante vídeos na internet, né, explicando para a criança que ela não pode deixar que ela toque com o filho dela, né, as partes que podem ser tocadas, mas a gente também tem que explicar que o grito é uma forma de agressão, né? Como que essa criança, a quem ela pode recorrer, como a Denise está falando, quando chega na escola, faz uma palestra, e aí a criança não sabe a quem ela pode recorrer. Então, a gente tem que explicar isso. E a gente também tem que entender, né, nós mulheres, nós como sociedade, de agirmos para que isso não continue perpetuando. Então, eu deixo aqui algumas perguntas, né, sobre como que funciona essa conversa, né, seja com a tenente, com o seu grupo, ou também seja no judiciário, como isso acontece, né, sobre a violência extramuros, que não está relacionada somente a relacionamento familiar, mas aos familiares, tem gente que também tem um tio, tem um primo, que de uma certa forma é agressor, e sobre como que funciona também com relação às entidades de saúde. Enfim, falar primeiro? Só para essa é uma pergunta direcionada para toda a mesa. Então começa com o Catarina do lado. Então, eu vou falar sobre o nosso atendimento especificamente. Como eu falei antes, a nossa principal atividade é a fiscalização da medida protetiva. Basicamente, a gente vê se a medida está sendo cumprida, se o agressor tentou se aproximar da mulher ou não, e a gente acompanha essa mulher ao longo de todo o processo. Funciona assim, a mulher vai na delegacia, denuncia, a doutora pede a medida protetiva, a juíza defere, ela vem pra gente. Já vai encaminhado para a Polícia Militar, a Polícia Militar recebe na CAES, que é a coordenação, né, de assuntos estratégicos da PM, e ela direciona para o batalhão de residência da mulher. A Polícia Militar do Rio foi a primeira a ter Patrulha Maria da Penha em todos os batalhões. Os 39 batalhões da Polícia Militar têm Patrulha Maria da Penha e algumas UPPs também têm.
Então, a gente consegue atender basicamente o estado inteiro mesmo. Então, essa medida chega para o batalhão. Eu tenho 4 patrulheiros, mas tem equipes que, por ser muito extenso, por exemplo, o 20º Batalhão pega uma região gigante, a doutora Yolanda Machado deve conhecer, é muito grande, então eles têm 8 patrulheiros, né, são 2 equipes por dia, e lá o município ainda criou um RAID, um serviço extra, que é específico de Maria da Penha, que é só para os policiais que têm curso, que tiram e fazem esse atendimento, e é bom que é um horário fora do horário da patrulha, que é uma coisa que eu já falei com a Major Bianca algumas vezes, porque o nosso horário é de 6 às 18 e, assim, estatisticamente falando, acontece mais à noite. Então, assim, na maioria das vezes a gente não vai estar no batalhão. Então, assim, eles acabam sendo atendidos pelo policial da RP, que é o policial que atende qualquer ocorrência. Não que esse policial não possa atender, mas ele vai atender de maneira diferente. A polícia até, a partir de 2021, se eu não me engano, todos os cursos de formação feitos pela PM, seja para oficial, seja para praça, tem incluído na grade curricular o curso da Patrulha Maria da Penha. Então, os policiais são todos, independente de onde ele vai trabalhar, estão sendo formados com essa instrução, até porque a gente visa um melhor atendimento, independente de ser a patrulha ou não, né, claro. E aí, quando a gente recebe a medida, a gente faz contato com essa mulher. E tá aí a importância da sala, porque muitas vezes acontecia da gente ligar para a mulher, ela não quer que a gente vá na casa dela, ela não quer ir no batalhão. Então, assim, o nosso atendimento ficava restrito ao telefone, que é um jeito que talvez eu não vá sentir tanto o risco que aquela mulher sofre. E aí a gente tem a ficha de avaliação de risco, a gente preenche e a partir dela a gente vê a proximidade que essa mulher está de sofrer um feminicídio, por exemplo. Quando a gente vê que é um caso muito sério, que a chance de acontecer é muito iminente, as 2 equipes, porque as equipes trabalham dia sim, dia não, então hoje, por exemplo, eu estou ali com a Clemente com o Pérez, amanhã é a soldada Tatiane e o soldado Félix. Então, eles se conversam e aí passa todo mundo a atender aquela mulher ali, fica todo mundo com o alerta ligado, toda hora a gente liga, pergunta, a gente intensifica a fiscalização daquela mulher. Quando a gente sente que a mulher já está mais tranquila, já seguiu a vida, o agressor se afastou, não tentou mais, a gente continua mantendo contato, mas a gente fica mais tranquila. E é basicamente isso. Com relação à saúde, que você perguntou como funciona, eu acho particularmente muito importante, porque eu chutaria que é o primeiro lugar que a mulher vai, principalmente se for uma agressão física, né? Então, assim, ou a mulher vai para a delegacia, ou ela vai para o hospital. Então, assim, muitas vezes o médico tem medo a gente já ouviu isso lá no Getúlio algumas vezes. Eu tô quebrando meu sigilo médico. Não, você está agindo em defesa daquela mulher, são situações diferentes. É claro que você não vai chegar e vai contar isso ali na esquina para qualquer um. Mas quando você aciona a gente, aciona a DEAN, você não está quebrando o sigilo médico, você está cuidando da vida daquela mulher. Que dependendo da situação, ela vai voltar para casa e vai morrer. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa conversar sobre. Eu acho que se isso fosse institucionalizado, seria mais fácil, né? Eu até fui numa palestra em São João de Meriti, vocês lembram? A gente só atua aqui na área do 16, só Olaria, Penha, Parada de Lucas, eu não tenho nada a ver com São João de Meriti, mas eu fui representando a Major Bianca, que é a coordenadora da patrulha da polícia inteira. Ela pediu para eu representar ela lá, e o evento era sobre o início do uso de um programa de rede deles, que eles criaram, e que é como se fosse um aplicativo, em que todos os órgãos da rede, todos, saúde, a delegacia, a patrulha, todo mundo tem acesso àquele mesmo aplicativo, e as informações são todas colocadas ali. Então, quando chega a mulher no hospital, eu, patrulha, consigo ver, a doutora na delegacia consegue ver, então isso facilita a comunicação e tira o medo, principalmente do médico, que às vezes até por desconhecimento não sabe que ele pode passar isso pra gente. Então, isso eu acho que foi uma forma muito inteligente de institucionalizar. Eu até conversei sobre isso com a Major Bianca depois, porque eu acho que para a capital seria muito legal. Porque a gente criou isso com o Getúlio e eu vi, assim, pessoalmente, muitas vidas sendo salvas. Que, assim, para a mulher chegar no hospital, porque já extrapolou, né? Então, assim, às vezes a mulher... E muitas não iam denunciar, elas falam isso pra gente. E tentam convencer a gente de não levar elas. Então, assim, eu acho muito importante
essa comunicação de rede, eu acho que quando a gente começar a fazer isso ciclar de verdade, funcionando, que a gente vai começar a ver diminuindo. Porque é só assim que a gente vai conseguir. Porque a mulher, às vezes, ela não sabe que ela está vivendo violência. E não é porque ela não quer, não é porque ela gosta de estar naquela situação. Porque você fica imersa. Você vê que ela às vezes, o cara é tão manipulador que você vê que a mulher não consegue entender. Ela acredita que foi ela que fez errado. Ela acredita mesmo, do fundo do coração dela. E você tirar isso de dentro dela. A gente tem uma assistida que ela é muito emblemática para mim. Eu me pego pensando nela direto. O agressor dela tem um tumor no cérebro. E ela não se desvincula dele porque ela fica, mas eu vou abandonar ele. Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus. O cara te bateu, ele quebrou tua casa inteira. Mas eu tenho um tumor no cérebro. Eu falei, tudo bem, mas aí ele vai se tratar com o médico dele. Você não precisa se sentir responsável por ele por causa disso. Mas olha o tamanho da manipulação que o cara usou em cima. Ele usa essa doença dele, que às vezes eu chego a duvidar até que é verdade. Sério, eu não sei, eu não tenho contato com ele, eu nunca vi um laudo, eu não duvido, eu juro por Deus, eu não duvido. Eu não duvido. Então, assim, eu fico às vezes pensando, olha o tamanho da manipulação do cara de usar uma coisa dessa para conseguir agredir, diminuir a vida dessa mulher. Porque, assim, ele não só agride ela fisicamente, ele quebra a casa toda, ele já quebrou vários celulares dela. Provavelmente, se continuar assim, ela vai morrer primeiro do que ele. Sim, a gente já falou isso pra ela. No cérebro dela. A gente já falou isso várias vezes pra ela, mas é muito difícil porque a gente vê que ela não consegue sair dessa... Então, assim, ela é uma que a gente tem atenção redobrada, porque a gente vê que é um caso muito sério. Mas, infelizmente, eu vou no meu limite com ela. Também não posso, né, extrapolar a vontade dela. Mas a gente sente essa dificuldade. Então, assim, eu acho que essa conversa em rede facilitaria, principalmente nesses casos em que a mulher ainda não entendeu que está vivendo a violência. Teve mais alguma coisa que você perguntou que eu não respondi? Obrigada. Para a doutora Bruna e a doutora Fernanda, com relação ao médico especificamente, que chega a uma situação dessa. Quando ele recebe essa mulher, ele se recusa a passar alguma informação para a polícia que está lá no hospital, porque ele alega que se ele passar essa informação, ele está quebrando o sigilo dele, é isso? Até para poder passar para vocês falarem sobre isso, que eu acho que é importante. Então, o que estava acontecendo? A gente acabou fazendo amizade com o pessoal da assistência social. A gente ia lá dar palestra para o pessoal, para os médicos mesmo, e aí o pessoal da assistência social sempre vinha, perguntava alguma coisa, porque acaba sendo muito atinente ao serviço deles. E aí a gente acabou fazendo amizade com eles. A questão era do médico com o assistente social. Porque quem liga pra gente é assistente social. Aí ele não quer passar para assistente social para ela não ligar pra gente, entendeu? Assim, não são todos, mas já aconteceu algumas vezes. A responsável lá da assistência social, que é a Kelly, algumas vezes relatou isso pra gente. Mas a gente venceu essa dificuldade, porque eles têm... Eles não querem passar essa informação também. Às vezes eles alegam... Não é que ele não quer passar que ela sofreu violência, porque ele não quer dizer que é ele que está dizendo que ela sofreu violência, porque, entendeu? Porque às vezes até para eles que têm expertise nisso que eu não tenho, mas assim, às vezes, dependendo da lesão que a mulher chegar, ele sabe, né? Ele sabe que foi violência. Você mesmo estava relatando da sua amiga, que às vezes a pessoa diz que é outra coisa, mas a gente consegue visualizar ali pela situação, pelo contexto. E aí eles ficavam meio receosos da nossa presença ali. Todo hospital público tem um policial. Então, às vezes, eles ficavam meio receosos, não só com o policial, mas também com a assistência social, que queria perguntar até para passar para a gente. Então, assim, às vezes que a gente viu isso acontecer, a assistência social conseguiu resolver com o médico e acionou a gente aqui no Getúlio. Mas foi o que eu falei, isso não é uma coisa institucionalizada. Em outros hospitais não fazem isso. Eu acho que alguns nem sabem o contato da patrulha. O Getúlio é um hospital grande que recebe mulheres de todos os lugares. Aí, por exemplo, já aconteceu de chegar aqui mulher de Irajá. A mulher que mora em Irajá, ela não é assistida minha. Ela é assistida do 41º Batalhão. Então, assim, aí a gente já conversou com eles. Olha, a gente pode deixar o telefone funcional de todo mundo. Não, mas eu prefiro ligar para vocês.
Como eu tenho uma abertura com a Maria Bianca, a gente atende. Eu atendo a mulher do 41, do 9, não tem problema. Mas o ideal era que eles tivessem os contatos de todas as patrulhas e que todos os hospitais fizessem isso. Porque a gente ia conseguir otimizar o atendimento dessa mulher e até impedir que ela desista. Porque às vezes, até pelo processo ser demorado, sair do hospital, ir para a delegacia, pegar uma fila na delegacia, às vezes as mulheres não sabem onde tem DEAN, como não tem DEAN aqui pertinho, às vezes ela fica... vou lá no centro, vou lá em Caxias, entendeu? Então, querendo ou não, a gente conduz essa mulher até lá, a gente fortalece ela, vai conversando com ela até lá, isso otimiza o atendimento. Mas com relação aos médicos, é mais com a assistência social do que com a gente em si, porque se a assistência social não me ligar, eu não vou nem saber, entendeu? É mais assim, de um com o outro ali. Nesses casos, caracterizaria, eu acho que não, uma quebra do sigilo do médico, essa informação dele diretamente à assistência social, que acho que é uma prestação de serviço também. Não, acho que não, porque não existe nenhuma informação sigilosa. Não existe nenhuma informação sigilosa de prontuário médico aí que ele não possa, que ele possa quebrar, entendeu? Não é algo que ela contou em confidência e nem é algo sigiloso efetivamente. Eu acredito que ele tem, assim, não existe uma obrigação legal de informar, comunicar o crime, né? Não existe essa obrigação. Hoje existe, né? Tem uma lei de 2019, eu não me recordo o número. Mas pode. Até como forma de repente uma sugestão informativa, sei lá, uma palestra, a questão não é nem a questão de sigilo, é a questão relacionada à lei geral de proteção de dados, porque dados de saúde são dados sensíveis e eles têm que ser protegidos. Só se identifica. Só se identifica. Bom, sou Fernanda, charada delegada, presidente da Comissão de Proteção de Dados, e atuo nessa área e atuo também ajudando a área da saúde a entender como eles se situam em relação aos dados sensíveis. Então, na verdade, eles têm esse medo do compartilhamento de informações sensíveis, que qualquer dado de saúde, qualquer informação de saúde é classificada como dado sensível. Mas isso é justamente a exceção da Lei Geral de Proteção de Dados, é a exceção do artigo 4, persecução penal, investigação, e existem essas exceções. Então, é permitido, assim, o que deve ser feito é, no requerimento, a pessoa tem que se identificar, não é qualquer pessoa de qualquer setor que vai pedir para o médico o compartilhamento das informações. Isso é fundamental, até porque ele quer se respaldar. Mas aí, só uma parte que a gente está pensando sobre isso, que, na realidade, não é o que vai se informar na assistência social, e corrija se eu estiver errado, não é algo em relação ao tratamento que ela está tendo ali. É a informação de que ela foi vítima de violência doméstica. São dados de saúde, que são dados sensíveis. E isso estaria fora dessa... Sim. Está fora, né? Sim, está fora por conta da finalidade. Mas aí a única coisa que o médico precisa se atentar é quem está fazendo o requerimento, se é a pessoa que realmente tem a capacidade, pode... Nesse caso específico, seria assistência social do hospital, é isso? Pode. Então... Tem uma lei de 2019, estou procurando aqui, eu já vou falar para vocês, que diz que a violência doméstica é de notificação do pessoas. Então, o hospital tem que avisar. E essa lei diz que tem que avisar a delegacia. Entendeu? Então, assim, é claro que tem toda uma discussão com relação a essa lei. Tem gente que diz que isso fere a autonomia da vontade da mulher, porque às vezes a mulher não quer denunciar. Então, tem gente que diz que é inconstitucional, mas, gente, não foi declarada inconstitucionalidade. Então tem que ser avisado, entendeu? Tem essa lei de 2019. Sim. E aí, o que acontece é porque, assim, eu acho que o médico, ele não fala, eu acho que o médico não está muito preocupado com a lei de proteção de dados, não. Eu acho que a questão dele é o sigilo, né? Eles pra gente. Isso. Diz que isso faz parte do sigilo médico, que quando a paciente não quer, ele não pode fornecer essa informação. E é justamente nesses casos que a paciente não quer denunciar, porque tem paciente que chega lá e não quer denunciar. Entendeu? Ela não quer. Mas ela vai processar esse médico. Exatamente. Porque senão todo o prontuário médico que a gente requisita, no começo eles faziam isso, né? Eles mandavam para o jurídico dizia que era sigilo médico, não era pra... e aí acabavam não encaminhando.
Mas a discussão, acho que gira em torno, eles falam com relação ao assistente médico, mas tem essa lei que obriga hoje, né? E a gente acaba não recebendo muitas vezes, vai depender do médico, da equipe que está lá, tem equipe que manda, tem equipe que não manda. Né? Então, por exemplo, vítima de feminicídio tentado. A vítima entra lá, às vezes sai e a gente não é notificado. Se ela não vier na delegacia, a gente acaba não sendo notificado. E essa vítima está em risco real, né, de sofrer um feminicídio consumado a qualquer momento. Né, de ser vítima de feminicídio consumado. Então, isso é muito comum acontecer. Agora, a depender, por isso que eu digo que todo seja posto, UPA, hospital, deveria ter multidisciplinar, que passando pela assistente social, a assistente social poderia fazer essa notificação. Mas a lei não fala quem é obrigado a fazer essa notificação. A lei 13, achei. Isso. 13. Constituem objeto. Inclusive, informar o sistema do SUS. O sistema do SUS já era anterior. Agora, o sistema do SUS já era informado, mas a delegacia não era informada. Então, o sistema do SUS era informado, arquivava essa informação e a vítima continuava desprotegida. Então, talvez para a gente a questão fique mais sensível porque é PM, não é? Em todo o território nacional, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência doméstica contra a mulher, atendida em serviços de saúde público e privado. E manda notificar a delegacia? Nos casos que houver indícios, serão de autoridade policial no prazo de 24 horas. 24 horas. Sim. Eu vi como é importante, não só para eu tinha pedido o cara só o procurador-geral da lei, isso aí. Que é o parlamentar, brilhante interesse. A discussão é muito boa, né? Tem toda essa discussão, se é constitucional, se não é. Então, mas a lei existe, está aí, né? E não foi declarada a inconstitucionalidade ainda. Então, vou passar a palavra para o doutor Borges, nosso conselheiro da sucessão. Doutora Fernanda e também doutora. Poderia ser também um certo medo e receio do agressor, quer dizer, do médico com o agressor, depois de ele descobrir que o médico... Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Então, eu aqui em Caxias já tive essa discussão. Em Caxias, quando eu fiz uma reunião com toda a equipe para falar sobre abuso sexual e violência, né, contra criança e adolescente. Porque vários casos, por exemplo, tinha um caso de bebê no CTI que foi abusado sexualmente e ninguém tinha sido notificado, a delegacia não tinha sido notificada. O ECA obriga a notificação do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, às vezes, não notifica a delegacia. Então, a gente fez a reunião para sanar essa falha de comunicação. E aí, algumas das redes sociais relatavam esse medo, sim. Diziam que, às vezes, notificavam o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar falava, olha, foi assistente social fulano de tal no hospital. E o cara ia direto no hospital procurar assistente social. E ela falava, doutora, eu não ando armada, não tem proteção no hospital, e eu estou sim em situação de risco. E aí a gente combinou, na época lá, deles mandarem isso sem assinatura de ninguém, né? Assinado lá pelo hospital, essa notificação para a gente receber. Então, assim, cidade pequena, porque que acontece? Às vezes a assistente social, ela mora ali naquela região, né? Ali de Caxias. E o abusador, o agressor, ele, né, às vezes, da comunidade ali, né, da região que ela mora, então ela realmente ficava com medo. Elas pediam, inclusive, para não serem também identificadas, para não irem para audiência, como testemunhas, né, e tal, enfim. Né? Então, tem sim essa situação. O médico nem tanto, porque o médico geralmente não é dali, o médico faz aquele plantão e vai embora. O médico não tem muito essa questão da preocupação, mas eles alegam essa questão do sigilo, principalmente quando a paciente não quer denunciar, porque acontece muito. Né? E agora, a grande questão também que eu acho da saúde é a saúde ser capacitada para ter um olhar de estranhamento, porque muitas das vezes a vítima entra no hospital como um agressor, né? E com um discurso de que foi a da escada, para não sei da onde, escorregou, enfim, né? Tive um caso lá no hospital lá, que a vítima, ela foi, a agressora ateou fogo, ela acabou falecendo até, teve mais de 400 queimados, depois faleceu. Ele deu entrada com ela lá, dizendo, ela estava passando na rua com um morador em situação de rua que tacou fogo, né? E eles não pegaram sequer o nome do companheiro lá da vítima, né, que estava lá na época. A gente teve uma dificuldade para conseguir identificá-lo, porque a família também não tinha identificação dele, não sabia. Então, assim, até a gente conseguir identificar uma pessoa que, ou seja, faltou esse olhar de estranhamento, faltou pegar os dados. Então, assim, é importante, às vezes, a saúde ser capacitada para ter essa, porque faz parte da rede. É aquilo que a gente falou, quando um da rede falha. E, assim, a gente tem um trabalho ali muito maior, porque a gente só tinha um apelido, né?
Enfim, e aí a gente acabou conseguiu prender e a vítima faleceu no hospital. Então, assim, a vítima também não conseguiria falar, porque ela estava ali no CTI, sem condições de falar. Então, assim, é uma grande dificuldade que a gente tem também, às vezes, com a saúde, essa falta de capacitação e também da educação, né, gente? A questão da educação que também faz parte da rede.